Pessoal, tudo bom? Então, o vídeo de hoje é o vídeo com a resolução de questões da prova do concurso de Itabaiana. Ontem tivemos prova de concurso, na segunda-feira, feriado. No domingo tivemos prova de concurso, manhã e tarde, vários cargos aí. A galera tá eufórica, mandando mensagem no meu Instagram, tirando algumas dúvidas, pedindo para eu resolver questões. E aí eu decidi gravar esse vídeo aula. Me enviaram uma prova de cuidador de creche e do ensino fundamental, foi no domingo, dia 6 pela manhã, e é com essa prova que eu começo a aula de hoje. Vamos lá? Então vamos lá para a nossa prova, Prefeitura de Itabaiana, a banca foi a Concep, tá? Nível fundamental, domingo, dia 6/9/2020, pela manhã, cuidador de creche. Então vamos ver a primeira questão que a banca cobrou, tá? Vamos lá. Primeira questão. O resultado da operação 7 mais 3 vezes 5 menos 10 dividido por 2 é... O que é que eu tenho? Uma expressão numérica, uma expressão simples, ela não é complexa. Só exigia que eu soubesse as propriedades básicas ali. Nesse caso, aquelas propriedades a gente decora lá quando é pequeno isso daí, quando é muito novo. No ensino fundamental mesmo, que é a ordem das operações. Então, tem aquele negócio de parênteses, colchetes, chaves, mas se aplicando ao que tem aí na questão. Observe que eu tenho operação de adição, operação de multiplicação, subtração e divisão. E a ordem, a gente não pode esquecer, primeiro multiplicação e divisão na ordem que aparecer, depois adição e subtração. Então, eu vou seguir a ordem da minha operação, uma questão que não é difícil, mas se você não souber a ordem, você corre o risco de errar. Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó, a multiplicação. Depois eu vou fazer essa divisão, para ver o que é que vai dar. Beleza. E aí? Então eu vou repetir ali, ó. Eu tenho 7 mais 3 vezes 5 dá 15, menos 10 dividido por 2, que dá 5. Então aqui é só fazer a minha continha. 15 menos 5, 10, mais 7, 17. Eu encontro 17 como resposta na primeira questão. Uma questão boa para aquecer, né? E para você já ganhar o ritmo. Letra B é o meu gabarito dessa primeira questão. Letra B de bola. Beleza. Qual o detalhe dessa questão? O detalhe é que você vai observar que na alternativa ele colocou duas letras repetidas, né? Então ele colocou 20, ó, na letra C e na letra D. Pode ser que essa questão seja anulada. Ela tem gabarito, não influencia na resposta, mas pode ser que essa questão seja anulada. É uma pena, porque é uma questão simples, uma questão motivacional aí, para você se empolgar para resolver as próximas questões. Beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima letra que a gente vai estar resolvendo. Estou ainda me batendo aqui um pouquinho, mas é normal. Segunda questão da prova, ou de matemática, a 12ª da prova, tá? De um teste com 20 questões, um candidato acerta 13. Isto equivale a... Então, a gente pode fazer por algumas maneiras. Eu vou escolher uma para a gente ganhar tempo. Eu vou fazer aqui pela ideia de relação. Como assim relação? O que é que ele quer? Ele quer saber quanto equivale uma parte em relação ao total. Então, ó, toda vez que eu falo relação, relação é uma divisão. Eu penso assim, ó, ele quer saber o que é 13. O que é 13 em relação a 20. Tá? Como a alternativa está em porcentagem, eu vou multiplicar isso aqui, ó, por 100. Aí a conta, cada um faz do jeito que achar melhor. 13 vezes 100 dividido por 20, eu posso simplificar, tá? Eu posso já simplificar esse zero aqui com esse zero de cá. Então eu simplifico. Vai sobrar 10 aqui e aqui 2. 3 vezes 10, 130, que dividido por 2 dá 65.
E a alternativa tem lá 65 na letra A, 65% aqui pra gente. Beleza? Então, 12º, letra A é a minha resposta. Dando tempo, indo para a próxima questão. O que é que eu tenho? O perímetro de um retângulo é a soma de seus lados. Um retângulo de 10 centímetros de comprimento, 10 decímetros de comprimento por 10 centímetros de largura possui um perímetro de... Então, o perímetro é a soma das medidas dos lados de um retângulo, tá? Ele disse aí, o perímetro de um retângulo é a soma de seus lados. Vamos lá. Vou colocar um retângulo aqui para ficar mais ilustrado. Observe que eu tenho 10 decímetros aqui em cima. Coloquei aqui 10 centímetros cá embaixo. Como é retângulo, tá? É um paralelogramo. Os lados opostos são paralelos com a mesma medida. Então eu tenho aqui para a gente, do lado oposto dos 10 centímetros, cá embaixo também é 10 centímetros. Ou decímetro, estou falando centímetro, mas é decímetro. E de frente para o 10 centímetros aqui eu também tenho 10 centímetros. Eu vou somar os lados aí, as medidas dos lados, e vou ter a minha resposta, tá? Então, qual o detalhe? Primeiro, eu só posso somar se tiverem com a mesma medida, né? Eu tenho ali medida em decímetro e medida em centímetro, eu tenho que transformar. E várias maneiras para você transformar, uma delas é usando a tabela, que tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetro, centímetro, milímetro. Então, como as alternativas estão todas em centímetros, eu vou transformar o que tiver em decímetro em centímetro. Então, eu vou transformar aqui, ó, esse cara aqui. Consequentemente, eu vou transformar esse cara de cá. Então, quanto é que vale decímetro? Quanto é que vale 10 decímetros passando para centímetro? Vamos lá. O que é que eu tenho aqui? Eu estou aqui, ó, em decímetro. A ideia é deslocar casas decimais ou multiplicar por 10 aí nesse caso, ou dividir por 10. Se eu andar para a direita, se eu desloco para a direita, eu multiplico. Se eu deslocar para a esquerda, eu divido. Daqui, ó, eu estou em decímetro e quero ir para centímetros. Então, eu vou deslocar uma casa para a direita, que é a mesma coisa que multiplicar por 10. Ah, é. Então, se eu deslocasse duas casas para a direita, eu multiplicava por 10 duas vezes, nesse caso por 100. Ah, se eu deslocasse uma casa para a esquerda, eu dividiria por 10. Duas casas por 100, 3 casas por 1000 e assim por diante. Então, o número de casas vai dizer aí quantas vezes eu vou multiplicar ou dividir por 10. O que me interessa agora é para focar na questão. Eu estou em decímetro, vou passar para centímetro. Eu desloco uma casa para a direita. Se eu desloco uma casa para a direita, eu multiplico por 10 ali. Então, se eu tenho 10 decímetros, eu posso trocar 10 decímetros por 100 centímetros. Então, 100 centímetros. Então, como é que vai ficar a soma dos lados aí, das medidas dos lados? Ora, eu já tenho aqui esse pedaço que vale 10. Eu tenho o outro pedaço oposto que também vale 10. Eu tenho esse pedaço aqui que eu transformei e virou 100. E tenho o lado oposto que também vale 100. Então, quanto é que vale o perímetro desse retângulo? 10 mais 10, 20, 120, 220. E a unidade de medida é centímetros. Letra B de bola. Beleza? Mais uma questão tranquila. O detalhe é que eu precisava saber a transformação das medidas. E essa transformação vale para grama, porque você tem lá quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Vale para litro, tá? E por aí vai. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão. Então, uma questão interessante, essa próxima questão, diz o seguinte:
Questão clássica, tá? 100 ratos comem 100 pedaços de queijo, todos do mesmo tamanho, em 100 minutos. Pessoal, observe o seguinte. São 100 ratos e 100 pedaços de queijo, tá? São 100 ratos que irão comer 100 pedaços de queijo. Vocês concordam comigo que o número de ratos é igual ao número de queijo? Mesmo que não concordem, o número de ratos é igual ao número de queijo. Beleza? Os queijos são do mesmo tamanho, como foi dito na questão. Ora, pessoal, então se eu tenho o número de ratos igual ao número de queijos, e esse número de ratos que é igual ao número de queijos está dando 100 minutos, vai ser 100 minutos para qualquer coisa parecida com essa. Então, se são 10 ratos e 10 pedaços de queijo, números iguais, 100 minutos. São 50 ratos, 50 pedaços de queijo, número de ratos igual ao número de queijo, está levando 100 minutos. 100 minutos. E já foi. Como ele disse que é um rato e um pedaço de queijo, também vai levar 100 minutos, porque o número de ratos e o número de queijo são iguais. Já fica 1 para 1 de qualquer jeito. O tempo vai levar 100. São 100 minutos o tempo levado. 100 minutos que equivale a 6.000 segundos. Eu sei que quem errou deve ter pensado o seguinte. São 100 ratos, 100 queijos, 100 minutos. Se eu tenho um rato, um queijo será 1 minuto e marcou 60, mas está errado. Se eu não conseguir convencer você com esse raciocínio, a gente pode pensar de outra maneira. Então, é através de regra de 3 composta. Para a regra de 3 composta, a gente vai resolver essa questão e é bem tranquilo. Eu vou botar aqui um slide em branco para poder resolver. Então, como é que vai ficar a regra de 3? Eu tenho aqui, são ratos 100, queijos também 100. Letra bonita. E o tempo está em minutos. O tempo está em minutos e também são 100 minutos. Aí ele veio com a situação, a hipótese dele. Olha, se estiver trabalhando com um rato, com um queijo, quanto tempo isso vai estar terminado? Então tá aí a questão. O que é que eu tenho que pensar com esse tipo de questão? Regra de 3 compostas, eu tenho mais de 2 coisas sendo comparadas, 2 grandezas, mais de 2 grandezas. Rato, queijo, tempo. Se eu tenho mais de 2, ela já vai ser composta aqui pra gente. Então, Bruno, o que é que eu faço? Eu pego essa grandeza principal, que é a que tem a variável, tá? Essa aí eu não vou mexer. Isso é uma maneira de se resolver. Tem outras, tá? Então eu vou botar aqui, ó, 100 está para x. E as outras duas, eu vou multiplicá-las. Mas antes de multiplicá-las, eu tenho que verificar se elas são diretas ou inversas. Várias maneiras para você observar isso. Eu gosto, quando eu estou trabalhando com regra de 3, de fazer um rascunho, um cantinho aqui, ó. Então você vai fazer sempre a grandeza principal e a outra. A grandeza principal e a outra. Como assim? Eu vou fazer primeiro rato com tempo. Vou ver o que acontece. Depois eu faço queijo com tempo. Então, tem gente que usa aquele negócio para regra de 3, de seta para cima, seta para baixo. Enfim, olha, fiz alguma merda, voltou. Seta para cima, seta para baixo. Eu uso mais e menos. Mais para dizer quando aumenta e menos para dizer quando diminui. Então, cada um faz do jeito que achar melhor. Então, ó, são 100 ratos, passou a ser um rato. De 100 para 1, diminuiu o número de ratos, tá? Diminuiu. Se eu diminuo o número de ratos, eu vou precisar de mais ou menos tempo para comer esse queijo. Mais tempo. Se tem menos rato, mais tempo. Mas com menos dá menos. Essas grandezas são inversamente proporcional, porque quando uma diminui, a outra aumenta. Se elas são inversas, ó, você pode colocar aqui, ó, elas são inversas. Meu Deus, que isso? Que letra é essa? Se elas são inversas, eu vou cá e coloco. Ao invés de você colocar 100 está para 1,
você vai colocar 1 está para 100. Vou analisar a situação do queijo. Ora, eu tinha 100 queijos. Eu agora tenho um queijo. De 100 para 1, diminuiu. Se eu diminuo o número de queijos, vou botar o menos aqui, ó. Se eu diminuo o número de queijos, o que acontece com o tempo para ser comido? Ora, se eu tenho menos queijo, eu vou precisar de menos tempo para comer. Então, como as duas grandezas diminuem, tá, ao mesmo tempo, a mesma coisa, se eu aumentasse o número de queijos, eu ia aumentar o tempo para comer, elas são diretas, as duas aumentam ou as duas diminuem ao mesmo tempo. Então, elas são diretamente proporcional, ó, vai dar aqui direta. Menos com menos dá mais, vai dar direta aí pra gente. Diretamente proporcional, eu coloco aqui, ó, 100 está para 1, do jeito que ela apareceu. Como é uma questão de multiplicação, ó, você vai cortar aqui, perdão. Como é uma questão de multiplicação, você vai cortar esse com esse aqui, vai sobrar só 1, né? Vai ficar 100 está para x de um lado, do outro só sobrou o número 1. E quando eu multiplico em cruzes, né, faço aqui o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, eu encontro que x é igual a 100. Mas esse 100 que você encontrou é 100 minutos. Letrinha bonita. 100 minutos. Aqui. Ele quer que você passe para segundos. Então, para eu passar para segundos, é só multiplicar esse valor por 60. Então, 100 vezes 60 dá 6.000 segundos. Ok? Então, a resposta aí fica 6.000 segundos, que é a letra, se eu não estou enganado, é a letra C de casa. Beleza, pessoal? Então, uma questão interessante. Quem tentou pensar direto deve ter respondido 60, mas a resposta dá 6.000. Vamos olhar aqui o slide anterior. Realmente, ó, 6.000, letra C. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então, a questão agora ela é interessante, bem legal a questão, só que a galera vacilou aí na informação, né? Vamos ver. Maria comprou 3 maçãs por R$3 cada. Então, eu vou anotar as informações, eu gosto muito de anotar. Então, vou chamar M de maçã. Maria foi lá e comprou a maçã. E 3 maçãs por R$3, tá? Se ela comprou 3 maçãs por R$3, eu já posso afirmar que Maria... Que maçã é essa? Maçã de tu, é? R$9 ela já gastou de cara. Vou continuar. Porém, sua mãe havia dado R$20. A mãe deu 20, ela já gastou 9. Para ela comprar de temperos, sendo que 3 pimentões, R$2,50. Então, pimentões 3, R$2,50. O que é que eu entendo com pimentões 3 a R$2,50? Eu entendo que ela comprou uma sacolinha que vinha 3 pimentões e era R$2,50. Que os 3 juntos dá R$2,50, eu entendo assim. Tá? Então, bota aqui, ó, R$2,50. Ah, Bruno, por que 2,50 você entende assim? Porque ele não disse cada. Olha aqui na maçã. Ele disse são 3 maçãs por R$3 cada. Aí ele veio aqui para o pimentão e falou assim, ó, sendo 3 pimentões, R$2,50. Acabou. Aí ele vem com tempero cheiro verde. Vou botar C de cheiro. Cheiro verde. R$5. Então, R$5 de cheiro verde. Continuo. E 3 cebolas de R$2. Então, vou botar CE de cebola. 3 cebolas. 3 vezes R$2 cada.
Então ela gastou no caso R$6 com cebola. Rapaz, vamos ver essa conta aí dessa menina. Então, R$9 com R$2,50 com 5 e com 6. Quanto é que dá essa conta? 9 com 6 dá 15, 15 com 5 dá 20, 20 com 2,50, R$22,50. R$22,50 foi o que ela gastou na feira. Ela gastou R$22,50, mas ela só tinha 20. Então, se ela só tinha 20 e gastou R$22,50, significa que ela ficou com R$2,50 devendo. Então, ó, devendo, não deu para comprar. Então, ó, Bruno, e aí? E aí que quando você olha para as alternativas, não tem nenhuma alternativa marcando R$2,50. Porque ela fala assim, ó, ele quer saber o que a mãe fez. A mãe brigou com Maria? Então, sim, pois Maria ficou devendo R$7. Não, não ficou devendo 7, ficou devendo R$2,50. Não, já que sobrou R$3 de troco. Não sobrou, não deu nem para pagar. Sim, pois Maria ficou devendo R$7,50. R$7,50 não, R$2,50. Não, o pagamento deu R$20. O pagamento não deu R$20. O pagamento deu R$22,50. Então observe que eu não tenho alternativa. Ok. Aí, como a gente está acostumado com essas provas de concurso, a gente fica tentando imaginar o que é que o elaborador da questão pensou. Então, observe que quando ele fala de maçã, ele fala são 3 maçãs por R$3 cada. Quando ele fala da cebola, ele fala também são 3 cebolas por R$2 cada. Mas quando ele fala do pimentão, sendo 3 pimentões por R$2,50, ele não fala cada. E aí, eu vou considerar aqui para ver se a gente consegue encontrar o gabarito, né? Dos R$2,50 cada. Não está dizendo isso na questão, tá? Mas vamos considerar. Se for essa informação, o que é que muda? Muda o preço do pimentão aqui, ó. Ao invés do pimentão ser R$2,50, como são 3 pimentões, eu multiplico esse valor por 3 e vou encontrar R$7,50 de pimentão. O restante continua a mesma coisa, só altera aí o pimentão. Certo, professor? E aí que se altera, esse R$7,50 vai alterar o preço final. Considerando essa situação, o preço final gasto, tá, por Maria deixa de ser R$22,50 e passa a ser R$27,50. Porque aumentou R$5 aí. Então passa a ser R$27,50. Ora, sendo R$27,50, como ela só tinha 20, realmente ela ficou devendo R$7,50. Alterando isso aí, ela ficou devendo R$7,50. E devendo R$7,50, a mãe dela briga com ela, que é a letra C aqui. Pessoal, qual o detalhe? Eu não tenho como adivinhar se é cada ou se é o total. Então, essa questão possivelmente será anulada, tá? Não tem como marcar aqui letra C, tá? Se ele não disse que era R$2,50 por cada pimentão. Ele falou simplesmente, ó, R$2,50 ele comprou 3 pimentões. Um abraço. Beleza? Então, possivelmente, essa questão vai ser anulada. É passível de anulação, tá? Ok? Ele tem que ser claro na informação. Beleza? Minha câmera ficou aqui na frente. Vou alterando ela aqui rapidinho. Ó, R$7,50 seria a resposta considerando R$2,50 cada pimentão. Valeu, pessoal. Vamos para a próxima questão agora. 16ª. O que é que eu tenho? Um carro percorre um trecho em 4 horas a uma velocidade de 20 km por hora. Em quantas horas ele percorre o mesmo
percurso com velocidade de 10 km por hora. Há várias maneiras para se fazer, você pode escolher uma regra de 3, simples. Tem gente que gosta de usar aquela fórmula de velocidade média. Velocidade média é igual a variação da distância sobre variação de tempo, distância percorrida sobre o tempo. Então a gente pode usar essa daí para responder essa questão. Aí você pode encontrar a distância e aí você encontra o tempo. Como assim? Ora, você foi lá e estudei, estou preparado, beleza. O que é que ele disse? Que um carro percorre o trecho em 4 horas, então o tempo lá em horas é 4, e a velocidade média, ele disse que é 20 km por hora. Beleza. Tem alguma relação, tem alguma fórmula que relaciona velocidade média, distância e tempo? Tem. Ou melhor, velocidade média e tempo? Tem. A fórmula que é velocidade média é igual a distância percorrida sobre o tempo. Eu vou botar D sobre T, tá? Para facilitar aqui, faz de conta que isso aí é um D. Utilizando um bom senso. D. Beleza. Qual é a velocidade média que ele deu? 20 km por hora. Qual é a distância? Eu não tenho, eu chamo de D. E qual é o tempo? O tempo são 4 horas. Então, vai ficar multiplicando em cruzes, né? Aqui, quando não tem número, eu boto 1 aqui pra gente. D vezes 1 dá D. 20 vezes 4 dá 80. 80 quilômetros. Então, a distância que ele percorreu foi de 80 quilômetros. Ora, se você não quisesse fazer a conta, você pensava um pouquinho ali e daria para montar. Porque ele diz assim, ó. Em 4 horas ele fez 20 quilômetros. Na verdade, ele percorreu 20 km por hora. O que quer dizer 20 km por hora? Quer dizer que a cada 1 hora ele faz 20 km. Ora, se ele ficou percorrendo durante 4 horas, se em uma ele faz 20, em 4 ele faz 4 vezes 20, que é 80. É um outro caminho. Não vamos discutir isso. Beleza, eu tenho uma distância aqui, ó, que é a distância percorrida de 80 km. Aí ele veio. Em quantas horas ele percorre o mesmo percurso? Qual é o percurso? 80. Só que com velocidade média agora de 10 km por hora. Ora, eu sei que velocidade média é igual a D de distância sobre T de tempo. Ora, a velocidade média que ele está considerando agora é 10. A distância é a mesma que ele disse, a gente encontrou que é 80. E o tempo é o que eu quero saber. Multiplicando em cruzes aí, arrumando as casinhas, né? Eu posso simplificar esse zero daqui, ó, com esse zero de cada 80. Posso simplificar. T vezes 1 dá T. Aqui embaixo não precisa aparecer, mas tem o número 1. 8 vezes 1 dá 8. No caso, horas. Então, tempo de 8 horas. Se você quisesse montar uma regra de 3 simples, poderia botar também, mas a resposta aqui, independente da forma que você vai resolver, é a letra C. Beleza? Vamos ver qual é a próxima questão. Questão 17, uma questão direta, o número de divisores do produto dos números 34. Então ele falou de produto, e produto me lembra multiplicação, é o vezes aqui, tá? 34, o produto dos números 34. Ele quer que a gente multiplique 30 por 4, tá? 30 vezes 4, eu já encontro 120. O que é que ele pede na questão? Ele quer saber quantos divisores tem o número 120. Então, o que eu posso fazer? Eu vou decompor em fatores primos, eu vou fatorar isso aí. Então vai ficar assim, 120, para quem não lembra, é parecido com o método que você faz lá de MMC, né? Coloca o número por 2, por 3. Então, por 2 dá 60, por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 2 não pode, mas pode por 3, era só um teste.
por 3 dá 5. Por 3 não pode, mas eu posso por 5. Por 5 dá 1. Tá? Então, quem é 120 fatorado? É 2. O 2 aparece quantas vezes? Ó, o 2 aparece 3 vezes, então é 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo. O 3 vezes 3, 3 aparece uma vez, então é 3 elevado à primeira. Vezes 5, o 5 aparece uma vez, 5 elevado a 1. Ele quer saber quantos divisores. Deixa eu voltar aqui. Ele quer saber quantos divisores possui o número 120. Então, o que é que a gente faz? Tem um caminho interessante, que é você cancela só um expoente de cada termo desse aqui. Ó. E cancela a base. Eu somo um expoente e cancelo a base. Isso a gente vê lá em múltiplos e divisores. Então, e multiplica o que sobrou ali. Ó. 3 mais 1, 4. Vezes 1 mais 1, 2. Vezes 1 mais 1, 2. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Quer dizer que o número 20 possui 16 divisores, letra D. Tá? Então, toda vez que ele quiser saber o número de divisores de um número, toda vez que ele quiser saber o número de divisores de um número, o que é que eu faço? Eu fatoro, decomponho em fatores primos, somo um ao expoente aqui, ó, cancelo a base e multiplico o que sobrou. Então dá 16. Questão simples para quem estava estudando. Vou para a próxima questão então. Questão 18, uma questão que trabalha com medidas também. Ele vem lá. Quantos quilos corresponde 10 gramas mais 100 gramas mais 1000 gramas? Então, tá aí. Tá tudo em grama, né? Então a gente pode somar tudo isso aí já direto. Então o que ele quer saber? 1000 gramas, 10 e 100. Eu somo tudo isso, é uma maneira. E depois eu transformo, ou pela tabelinha, ou para quem tem facilidade, né? Diz que 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Você pode usar essa relação e fazer essa questão rapidamente. Então, eu posso fazer assim, ó. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Eu quero passar tudo para grama. O que é que eu tenho? Vou somar esses valores aqui. Como já está tudo em grama, não preciso bater cabeça, ó. Vai ficar 10 gramas mais 100 gramas, 110 gramas, mais 1000 gramas, vai ficar 1000. Uau, saiu feio aqui esse número. Vai ficar 1000. Deixa eu apagar. Então tá, vai ficar 1110 gramas. Rapaz, isso é muita habilidade, viu? Olha, saiu até bonitinho o número. 1110 gramas, quando eu somo tudo. 10 gramas com 100 gramas com 1000 gramas. Beleza. Usando a tabela, eu estou em grama aqui. Eu quero passar para quilogramas, que é o que ele pediu. Ele perguntou quantos quilos. Quantos quilogramas. Então, o que é que eu faço? De grama para quilograma, eu vou andar 1, 2, 3. Bem parecido com a outra questão que a gente trabalhou lá de metro, né? Quilômetro, hectômetro. Só que agora eu vou andar para a esquerda. Como eu ando para a esquerda, eu ando uma casa, divido por 10. Ando 2 casas, divido por 100. Ando 3 casas, divido por 1000, tá? Então, eu estou aqui, ó. 1, 2, 3 casas. Então vai ficar 1,11 quilogramas. Então 1110 gramas é 1,11 quilogramas, que é a letra D de dado. Beleza? Vamos para a próxima. Qual é a próxima questão agora? Opa, uma questão de conjuntos.
Vamos ver se a gente consegue fazer aqui. Ele diz: dados A igual a 1, 2 e... dados os conjuntos A igual a 1, 2 e 3, B igual a 2, 4 e 6 e C igual a 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O resultado da operação, aí ele dá a operação ali, A unido a B menos B interseção a C. Então, vamos fazer por partes, né? Quem é primeiro esse A unido a B? O A unido a B, eu vou juntar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, lembrando que conjunto não se repete elementos. Então, quem vai ser A unido a B? A unido a B vai ficar assim, ó, bonitinho agora, chaves. 1, 2, 3, 4 e 6. Tá aí A unido a B. Aí ele botou menos. Vou fazer agora o outro parênteses. Esse símbolo aqui é a interseção. E a interseção são os elementos iguais. O que é que tem igual entre o conjunto B, aqui, ó, e o conjunto C? Então, entre B e C, B tem 2, 4 e 6. E o C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é que tem igual? Tem o 2, ó, tem o 2, tem o 4 e tem o 6. Então, sobrou 2, 4 e 6, que é o próprio conjunto B. Enfim. Então, um conjunto menos o outro, o que é que eu faço? Se eu tenho um conjunto menos o outro, da esquerda para a direita, esse aqui é o meu primeiro conjunto, esse aqui é o meu segundo conjunto. Eu corto os iguais, então eu corto 2, que tem 2 aqui, tem 2 cá. Corto 4, tem 4 aqui, tem 4 cá. E corto 6, tem 6 aqui e 6 cá. Corto os iguais, e o que sobrar no primeiro conjunto é a minha resposta. O que sobrou no primeiro conjunto foi o 1 e o 3. O 1 e o 3, como resposta, eu tenho letra C. Beleza? Uma questão de operações de conjunto, uma questão tranquila. Vamos para a próxima questão. A próxima questão que eu tenho, já coloquei aqui. Opa! Aqui. Então, o que eu tenho na questão? A operação que corresponde ao resultado da tabela. Ele deu uma tabela de lógica. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ele diz conjunção, disjunção, condicional ou bicondicional. Então, vamos lá. A conjunção é o I. O que é que eu sei da regra do I? O I só é verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. Então, verdade com verdade, verdade. O I só seria verdadeiro aqui, ó. Só nesse primeiro caso. Só aqui, né? Então, não é a conjunção. Disjunção. O disjunção é o ou. O ou só é falso quando as duas proposições são falsas. Então, para o ou ser verdade, pelo menos uma tem que ser verdade. Então, verdade com verdade pelo ou é verdade, realmente. Verdade com falso pelo ou é verdade, porque tem um verdadeiro. Falso com verdade pelo ou é verdade. Opa! É verdade. E falso com falso pela regra do ou é a única situação que dá falso. Então, tá aqui, ó. A minha disjunção é a resposta correta para essa questão. Beleza? Ah, teve gente, uma menina comentou assim comigo no Instagram. Ah, eu pensei, Bruno, que era condicional. Mas a condicional, ela só é falsa em um caso, que é quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, considerando a primeira da esquerda para a direita aqui. Tá? A primeira é meu P. Então, quando dá o Vera Fischer, né? E aqui no caso, na Vera Fischer, ó, deu verdadeiro. Não é o caso da condicional, tinha que ser falso. E falso com falso pela condicional é verdadeira. Então a resposta correta, letra B, disjunção. Desejo a todos uma boa sorte. Para quem não me segue no Instagram, Bruno Araújo Matemática, dá um like aí, divulga com a galera. Até a próxima, pessoal. Um abração.